Olá, que bom que você veio. Aqui sou o Pastor Júlio, da Church do Alto. E esse é o nosso canal oficial do YouTube, onde você pode acompanhar tudo que tem acontecido aqui na nossa casa. Aproveite, se inscreve, dê o seu like, curte no botãozinho do sininho aí, para você receber todas as notificações do nosso canal. Muito obrigado e continue nos acompanhando pelo Facebook e pelo Instagram também. Beijão no coração, tamo junto! Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia, eu quero pregar rapidamente hoje, aqui em Lucas capítulo de número 15, somente fazer algumas observações sobre os pais, para que tenhamos também uma pequena homenagem a vocês aqui nessa noite. Então, enquanto você abre aí Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 11, Lucas 15, 11, eu vou aqui apenas fazendo menção sobre alguns pais na Bíblia, para até a gente chegar nesse texto aí. Lucas capítulo 15, versículo 11, mas, por exemplo, antes de falar de Lucas 15, falar de Jefté. Quem é Jefté? Jefté é o pai que ele tem uma única filha e num dia de guerra, ele vai à guerra e ele faz um propósito com Deus, né? E aquela menina, alguns teólogos dizem, e o propósito era que a primeira pessoa que quando ele chegasse na casa dele, o encontrasse e ele entregaria essa pessoa a Deus. Então algumas pessoas dizem que era a sua única filha e, segundo alguns, ela não se casou mais. Então a geração dele naquele momento é interrompida por conta de um voto a Deus. Mas também a Bíblia não fala que Jefté tinha uma esposa, não fala sobre isso. Então também é de algum consenso que algumas pessoas dizem que Jefté, por exemplo, ele era viúvo, a filha estava lá, ele cuidava da sua família. Então Jefté representa aquele pai, né, que cuida dos filhos sozinhos e que hoje também não é nenhuma novidade. Jefté é esse pai, né, que está sozinho cuidando da sua família. De repente hoje você é um desses pais que tem cuidado dos seus filhos sem ter uma auxiliadora, uma esposa, uma ajudadora perto de você. A Bíblia fala sobre esse pai. A Bíblia também fala sobre Abraão, que Abraão era aquele senhorzão já, velhinho, não tinha filhos, e ele tinha um problema, porque o seu nome significa pai exaltado. Abrão, pai exaltado. O nome dele já faz menção que ele teria uma descendência, já faz menção que ele teria um filho, mas por algum problema de saúde, por alguma circunstância, ele não tinha filhos. Aí Deus vem e ainda complica muito mais a situação dele e diz: agora você será Abraão. E Abraão agora amplia de pai exaltado para pai de nações. E esse pai ainda não tem filhos. Então Abraão também, ele é essa pessoa que tem um desejo, que tem um sonho, mas por N motivos ele ainda não tem um filho. E o gostoso é que Deus é um Deus que realiza sonhos e ele dá um filho a Abraão. Então Abraão também representa aquele homem sonhador, aquele homem que, porque ainda que vivamos numa modernidade em tantas coisas, ainda existem o homem que não é Nutella, é o homem bruto, não é? Que ainda acredita na família, não é bruto no sentido que ele vai dar bicuda em todo mundo, não. No sentido que ele quer constituir a sua família. Também podemos falar sobre Jacó. Jacó é aquele pai que sofre pelo filho. Jacó é aquele homem que tem o seu último filho, penúltimo filho, chamado José. José é entregue, dado como morto, e Jacó agora passa a sofrer. Jacó representa aquele pai que está sofrendo por conta do filho. Pasme vocês, gente, não é uma coisa muito distante de nós, alguns pais que sofrem pelos filhos. Porque esse menino estava vivo, mas ele não sabia que estava vivo. Ele foi vendido, ele foi para o Egito, ele foi com 17 anos. Imagine você conviver 17 anos com uma pessoa e de repente do nada ela some, não tem corpo, não tem como esclarecer de fato as coisas, e agora esse menino está distante, e os filhos disseram que ele havia morrido.
e esse pai agora passa a viver uma vida de tristeza. Você, pai que está aqui hoje, de repente você tem sofrido por alguma questão com seus filhos. A Bíblia diz que um dia Jacó reencontrou seu filho José. Jacó reencontrou seu filho José. A alegria foi devolvida àquela casa, gente. A alegria foi devolvida. Pensa o que é um pai que sofre por uma circunstância. Eu já dei muito problema para os meus pais, né? O pastor Lourenço lembra disso quando eu era adolescente. Mas Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história. E eu passei de filho que dava tristeza, passei a ser filho que dava alegria, que dá alegria. Então você, pai, que hoje está aqui, de repente por alguma situação você tem sofrido por conta de um filho. A Bíblia fala de um pai que sofreu, mas a Bíblia mostra que aquilo não ficou do mesmo jeito. Deus entrou com um milagre na vida dele, e há um milagre para você hoje aqui. Há um milagre. O Dia dos Pais para nós aqui, como foi o Dia das Mães, é apenas uma desculpa para nós ouvirmos a voz de Deus. É apenas mais uma desculpa para entendermos o projeto de Deus, tanto para o homem como para a mulher, mas também entender que essa questão de ser pai é honrada por Deus. A Bíblia diz em Coríntios, olha, vocês têm muitos mentores, mas pais são apenas alguns. Então a você, pai que está aqui, do alto já receba a promessa de Deus para a sua família. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, se puder colocar aí para mim, por favor. Lucas 15, a partir do versículo 11, diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. Nós estamos falando de um pai. Próximos versículos, versículo 12, o mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a parte da minha herança. Assim ele repartiu a sua propriedade com ele. Nesse momento, esse filho está dizendo assim: Pai, pode morrer. Pai, pode morrer, o Senhor não faz parte da minha vida. Próximo versículo. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Próximo versículo. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades. Versículo 15, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Abra um parênteses, que nós estamos falando de um judeu que não come carne de porco. E agora, nessa terra distante, com certeza esse homem empregador, ele aqui diz assim: você é judeu, então agora eu vou testar você. Agora eu quero ver se você vai viver os seus princípios ou você vai comer. E esse jovem agora, ele vai praticamente conviver dentro de um chiqueiro. E aí o versículo 16: ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou parar por um momento aqui no versículo 17. Quantos empregados do meu pai? Queridos, nesse instante ele se lembra da casa do pai. No momento de luta, no momento de dificuldade, este filho agora se recorda que ele tem um pai, e agora ele começa a ter saudades da casa do pai. Querido pai que está aqui, que a sua casa seja um lugar que inspira saudade nos seus filhos. Eu me lembro quando eu casei, a gente saiu de lua de mel, ficamos 15 dias fora, aí voltamos, né, e é aquele sentimento de homem, né? Não, aqui é durão, aqui é... Aí entramos na cidade e a Denise firme, feliz, bora para casa, a gente vai para nossa casa, feliz da vida, imaginando as coisinhas lá de casa. E gente, o carro queria ir para o lado da casa da minha mãe, e eu estava dirigindo e o carro ia. Eu olhei para ela assim, eu falei: amor, mas eu estou com uma saudade de casa.
Ela olhou assim, mas eu que devia estar com essa saudade, homem, bora lá para Nhanhá. Essa palavra Nhanhá tem duplo sentido, tá? Mas o bairro era o Nhanhá, tá? A casa que a gente, né? Mas pode ser para outra coisa também, né? Queridos, e eu com saudade de casa. Saudade de casa. Pais que estamos aqui, o grande desafio que você tem como pai é propiciar que o seu lar seja um lugar que deixa saudades. E pode ser casa simples, pode ter poucas coisas, pode ter uma situação financeira daquele jeito que a gente sempre diz, apertado, no limite, mas mesmo assim a sua casa pode ser maravilhosa e o seu filho ser marcado a partir da experiência que tem na sua casa. A Bíblia diz que esse jovem saiu de casa, gastou tudo que tinha, era uma fortuna, e lá ele lembrou, deu saudade da casa do pai. Não importa como está a tua casa hoje, deixe Deus começar a trabalhar dentro da tua família e você verá uma mudança drástica, porque a melhor coisa que tem é quando nós trabalhamos o dia inteiro e dá 5 horas, 18 horas da tarde, você fala assim, eu vou voltar para casa. E voltar para casa é o melhor momento do dia. Quem quer isso para a sua vida? Aplauda o Senhor Jesus bem alto. Tem alguns filhos que eles têm tanta saudade de casa que eles vão todo almoço lá na casa do pai e da mãe, né, Evelyn? Já viu uns filhos assim? Também não é para exagerar. Pega leve nessa saudade aí, né? Toda saudade tem limite. Aí nós continuamos o versículo, né? Versículo 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Próximo versículo. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe. Diga assim comigo, estando ainda longe. Coisa linda, gente. Esse pai, detalhe aqui, Jesus está fazendo uma parábola, está contando um caso para as pessoas ali, e ele começa agora a dar pistas que esse pai representa o próprio Deus. E este jovem se pôs a caminho, e estando ainda longe, o seu pai o viu. Ah, filhos, uma das coisas que um pai nunca pode deixar de fazer é acreditar que tem solução para tudo. Todo dia esse pai esperava o filho. Todo dia. Detalhe, gente, eu tenho para mim que no caso da parábola o pai sempre soube onde o filho estava, mas ele esperava o dia que o filho voltasse. Ele sempre soube onde o filho estava, tanto que ele olhou para o rumo da onde o filho estava vindo. Ele sabia de onde o filho viria. E estando ainda longe, o seu pai o viu. Queridos, sempre há possibilidades para um pai ver o futuro na vida do filho. É muito importante você identificar hoje, você pai, você começar a lançar sementes na vida do seu filho, porque sobre você, pai, há uma condição de que você pode trazer o futuro hoje na vida do seu filho, quando você profetiza palavras de bênção sobre a história dele. Antigamente os pais eram mais brutão, né, mais sistemático, né? A minha mãe, eu acho que ela tinha engolido 2 Silas Malafaia, que ela era brava, gente, ela era brava. Ela inventou a havaiana de pau. Não tem, lá em casa é inventor daquilo lá, né? E uma das coisas, meu pai faleceu tem mais de 20 anos, mas existem algumas memórias dentro de mim, quando eu passo ali, por exemplo, na praça ali com ele, na época, eu tenho 43 anos, então você imagina, há 30 anos atrás, era comum os homens daquela época andar com um radinho de pilha. Quem lembra de algum homem andando com um radinho de pilha assim, né? Quem lembra? Vamos lá, abriu o confessionário, tem uns velhinhos aí, né?
Então andava com o radinho de pilha dele ouvindo um jogo de futebol. Hoje é o celular, né? Hoje, quem conhece um velhinho andando de celular? Ué, vou perguntar de novo. Quem conhece um velhinho andando de celular na mão? Aí, ó. Então, queridos, meu pai andava com aquele radinho dele. E eu me lembro dele, na época a praça não era igual é hoje, mas tinha um parquinho lá e a gente ia brincar na praça. Coisa simples. Pai que está aqui, aquilo que tem valor na vida não custa dinheiro, é de graça. Pode ser um sorvetinho, pode ser um abraço, pode ser um passeio, alguma coisa que você estabelece na vida do seu filho. E aqui a Bíblia diz que esse pai ao longe o viu e cheio de compaixão, cheio de amor, correu. Diga assim comigo, correu. Diga bem alto, 1, 2, 3. Só as mulheres? Só os homens? Ele correu. Desde a filosofia clássica já é estabelecido que um homem é conhecido pelo seu andar. Quando o princípio da elegância masculina sempre foi pelo andar. Se conhecia uma pessoa pelo jeito que ela andava. Então, ao nobre, a pessoa de classe alta, ele andava tranquilo. Sabe aquele cara sossegado, olhando? A ralé andava só correndo. Se tiver... Você pergunta para a ralé como é que tá, fala, no corre. Se você conhece alguém que está no corre, se você perguntar para alguém, como é que você está? Ele fala que está no corre, você pode saber, é ralé, é da ralé. Não vai entregar alguém aqui agora, tá? Então, um homem, ele é conhecido pelo seu andar. Agora, a Bíblia diz que o universo cabe na palma da mão de Deus, gente. Você consegue imaginar Deus levantando do trono e correndo? Você tem, na minha pequena mente, eu não consigo imaginar uma cena dessa, Deus levantando no trono agora e ele sai correndo. Imagina que você pensa que Deus tem aquela barba branca, grandona, né? Imagina ele correndo aquela barbona branca assim, voando para trás, assim, ele, vou te pegar. Você consegue imaginar Deus correndo? Queridos, Jesus está dizendo isso, que um pai, ele sempre corre em direção ao seu filho. Pais que estão aqui hoje, aprendam algo sério. Não permita que a porta da graça se feche na sua casa. Essa história, não é mais meu filho, não olha para mim, não mora mais aqui, não te reconheço. Não pode ter mais, queridos. A gente aprende isso aqui. Esse pai, esse filho pede para ele morrer, vai embora, gasta tudo irresponsavelmente. Mas ainda assim, o dia que esse filho resolve voltar, ele sai correndo em direção a este filho. Ele não fechou a porta da graça. Ele não permitiu que alguma coisa roubasse. A porta da graça estava sempre aberta. Que a partir de hoje a sua casa possa ser também um lugar de restauração, de restituição, de reconciliação. E se você recebe isso, aplauda ao Senhor bem alto. Sempre disposto a perdoar. Sempre disposto. Um dia perguntaram para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Alguém respondeu, ao que Jesus respondeu, 70 vezes 7. Ah, por ano? Não, por dia. Imagina 490, é isso? Quem é bom de matemática? Quem é bom de matemática aí, quanto? 490 tapa na cara. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, 490, hein? Tem algum pai aí? Se tem algum pai do seu lado, só os pais olham para ele assim, levanta a mão, quem é pai aí? Agora quem está do lado dele olha e fala assim, é 490, viu? É 490 vezes por dia. A porta da graça aberta. A porta da graça aberta. O homem tem a mania de se fechar. O homem tem a mania de viver o seu mundinho.
monossilábico, né? O homem tem hora que parece que ele não conversa, ele resmunga. Já viu um homem resmungando no sofá? Você tá bem? Não entrega ninguém agora, tá? Como foi seu dia? Bom. O que você fez hoje? Trabalhei. O que você comeu? Comida. O que você acha do tempo? Tá calor. Responde tudo com 1, 2, 3 palavras. Queridos, ainda assim mesmo esse homem não fechou a porta da graça nunca. Ele correu em direção ao seu filho. Nós estamos falando aqui de uma situação que é conhecido, o homem é conhecido pelo seu andar. Ele se descompôs, ele se desfez, ele perdeu, não é aquilo que a gente chama, vamos dizer assim, de filme. Ele queimou o filme dele, correndo em direção, e detalhe, para um menino que estava dentro de um chiqueiro, fedendo a porco, com cheiro de porco, e ele correu em direção a este filho. Pais que estão aqui hoje, vamos aprender mais com o pai do filho pródigo, vamos aprender mais com este pai. E para concluir aqui, o versículo 20, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. Versículo 21, o filho lhe disse: pai. Versículo 22, vamos para o 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, eu quero que vocês tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Queridos, como a Bíblia é rica, em apenas uma porçãozinha dessa aí, apenas um versículo, ele muda a história de uma pessoa. Eu quero que você traga a melhor roupa. Eu quero que agora você coloque novamente as vestes de príncipe, as vestes de gente nobre, coloca nele. Ele é um igual a nós. Ele queria ser escravo, ele queria trabalhar na casa do seu pai, mas ele diz assim: agora eu quero que você devolva a ele, queridos. E aqui abro um parênteses para falar de santidade. Talvez você chegou aqui com a tua vida daquele jeito, né? Cheio de erro, cheio de falha, cheio de pecado. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para Deus, no mesmo momento Ele nos dá uma veste de santidade. No mesmo momento Ele te vê como filho, te devolve ao lugar que você é. É isto. Tragam, coloca nele uma roupa nova de santidade, de compromisso com Deus. Mas também coloca o anel, gente. O anel simboliza a autoridade. Diga comigo: autoridade. Todo mundo que está longe da casa do Pai perde a autoridade. Nós, os mais antigos aqui, eu já posso dizer isso de mim, né? A gente é da época que quando falava alguma coisa, cumpria. Não precisava de cheque, não precisava de nota promissória, não precisava de passar o cartão. Tudo era resolvido o quê? Na honra. Esse menino perdeu a honra, e agora esse anel devolve a ele a honra. Onde ele anda com o anelzão, ele chega numa quitanda: vou levar tudo o sorvete aí. Ah, cadê o dinheiro? Está aqui o anel. Ah, tá, é o anel do seu pai, da sua família, beleza, vou anotar aqui. Chega no shopping, Max Dia Feliz, dia 25 agora. Propaganda de graça do McDonald's. Aí só chega assim: 2 McLanche Feliz aí. Vai pagar com o quê? No cartão? No débito? No crédito? Ou no dinheiro? Não, vou pagar no anel. Pensa um trem poderoso, gente. Pensa um negócio que passava assim, tudo livre na hora. Era um anel, porque a autoridade estava sendo devolvida. Pais que estão aqui, aprenda também a liberar a autoridade sobre a vida do seu filho. Dê destino a eles. Dê destino em autoridade à vida deles. E aí esse filho ainda recebe, além de anel, recebe vestes novas, significando santidade. Anel significando autoridade. E ainda diz assim: coloque sandálias nos seus pés. Muito importante isso, porque as sandálias só andava de sandália quem era da nobreza. Todos os escravos andavam descalço.
era comum as pessoas andarem descalço. E nesse momento, queridos, nós vemos aqui uma restauração à posição de filho, produzida por um pai. Numa porção da Bíblia, um pai muda a história do filho. Que os pais que estão aqui hoje aprendam com Deus, com Jesus, com essa parábola, a restaurarem a vida dos seus filhos. Olhar bem nos olhos dos seus filhos e falar assim: filho, você não é escravo não. Essa semana, gente, eu tenho que falar esse fato, porque é uma tristeza. Aquela advogada que foi morta em Paranaguá, poucos dias atrás, eu vi o pai. E eu olho para essa parábola e eu falo assim: faltou naquele pai alguma coisa. Lógico, aquele rapaz que matou ela está completamente errado, a culpa é toda dele. Não quero aqui tirar a culpa de ninguém. Mas quando um pai dá destino, começa a destinar essa filha, ele olhando e falando assim: eu não acreditava, eu não imaginei que esse rapaz fosse fazer isso. Um histórico de agressão, agredindo pessoas na cidade, e não percebeu isto. Destino. Já chamei a Júlia e falei assim: filha, em você ninguém pode tocar, ninguém bate em você. Destino. Destino. Pais que estão aqui, aprenda a dar direção sexual para os seus filhos. Esse dia eu estava conversando com a Denise, a gente fala assim: nós já é tudo quadrado, né, amor? Né? A gente vai fazer aquelas coisinhas, aquelas besteirinhas, a gente faz só do jeito tradicional, tá, não sei o que. A criatividade é meio pouca, gente. Pode se entregar que você também é pouco criativo nesse negócio. Não vem com graça, não. Se eu me entrego aqui, tu te entrega aí também. Aí tem a história do filho que o pai chamou ele para ter uma conversa sobre sexo. E aí, filho, vamos ter uma conversa séria sobre sexo? Ah, sim, pai, senta aí que eu vou te explicar. Você já viu o poste mijar no cachorro, gente? É você que tem que ensinar. Chama a criança, gente. Esses dias na escola, a Júlia tem 5 anos, uma criancinha de 5 anos lá, até a Cris está aqui, eu agradeço a Deus pela vida da escola lá, muito bem organizadinha as coisas lá. Queria beijá-la, quis beijá-la. Ela veio, contou para nós, conversamos com a secretaria da escola, tudo resolvido. 5 anos e a gente já conversou muito bem. Para o nível de 5 anos, o compromisso e aquilo que ela pode aprender com 5 anos, nós já estamos ensinando. Não deixe para outros fazerem isso. Filha, você não é escravo. Filho, você não é escravo. Não adianta, queridos, você sonhar com tudo para os seus filhos, mas se você não tira ele desse mundo de escravidão, são os pais que tiram os filhos do mundo de escravidão, e essa graça está sobre a sua vida. E se você crê nisso, aplauda ao Senhor bem alto. E para concluir, o versículo 23, onde esse pai diz assim: tragam um novilho gordo. Queridos, presta atenção, esse pai sabia que o filho voltaria. Saia daqui hoje com uma certeza: não importa como está o seu filho, não importa como está a sua família, já prepara o dia da festa, porque vai ficar do jeito que você tem sonhado. Ele preparou um novilho, ele engordou um novilho, estava lá prontinho. Traga o novilho que está gordinho, vamos fazer uma festa e nos alegrar. E o versículo 24, para a gente encerrar, até vou pedir já para o Ministério de Adoração subir aqui em cima. O versículo 24, onde diz assim: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram, diga assim comigo: começou. Pais que estão aqui, olhe para mim, look for me. Os melhores dias da sua família você ainda não viu.